Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para acompanhar quais foram os impactos das geadas dos últimos dias nas lavouras do milho segunda safra. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Márcio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? É muito bom estar aqui falando um pouquinho, essa vez, não muito bom, né, as notícias, mas falando um pouco sobre o estágio do milho segunda safra aqui no estado do Paraná. Márcio, da última vez que a gente conversou, faz mais ou menos aí 1 mês e meio, você trazia para a gente as grandes perdas da produtividade aí no estado em função da falta de chuvas e agora essa questão das geadas atacando as lavouras por aí também. Vai ter safrinha de milho esse ano no Paraná ou vai ficar complicado? Guilherme, infelizmente as notícias não são boas, né? Nós já estávamos prevendo uma quebra bastante grande com relação ao fator climático das secas, né? Da falta de chuvas e agora, atraso do início do plantio do milho segunda safra, a geada veio com bastante força, 3 dias, e agora pegou as lavouras, principalmente na região oeste, na região norte do estado, lavouras onde estavam granando ainda o milho, e isso veio a prejudicar bastante. A geada foi muito intensa e vai trazer mais um prejuízo para o produtor paranaense. E aí, Márcio, você destacou nessa região oeste e norte, mas também teve ocorrência de geadas em outras regiões aí do estado? Isso, Guilherme. Eu destaquei essas duas regiões, que é as regiões onde os milhos estavam mais atrasados, ali na fase de enchimento, milho verde, né? Milho na fase de enchimentos de grão ali. E nas outras regiões também teve, o milho estava um pouquinho mais adiantado, aqui na região de Guerê, na região noroeste, mas o pessoal que já iniciou a colheita, Guilherme, não está obtendo grandes produções, né? Uma produção um pouco baixa, mas também com ocorrências bastante fortes de geadas em todas as regiões do Paraná. E, Márcio, para a gente marcar bem o tamanho dessas perdas aqui para quem está acompanhando a gente, qual que era a expectativa de vocês inicial para essa safra antes dos trabalhos de plantio em termos de produtividade? Quanto já foi reduzido em função do clima e agora até que ponto pode chegar esses danos das geadas? Guilherme, a ProSoja já tinha feito uma redução em torno de 30% devido ao fator estiagem. Agora está tendo o número assusta um pouco até, Guilherme, que eu vou falar, mas nesse milho mais atrasado está um pouco difícil ainda quantificar isso. Mas nesse milho mais atrasado, eles chegam a falar em perca de 80% da área. Então nós vamos ter que aguardar mais um tempo para quantificar melhor isso, mas as percas são muito grandes. Sempre levando em consideração que houve um atraso muito significativo no início do plantio do milho segunda safra. Isso atrasou, em todas as regiões do Paraná, atrasou o plantio. E essa geada pegou a maior parte do milho do Paraná na fase aí de milho pamonha, milho verde. Isso afeta drasticamente a produção de milho aqui em todas as regiões do estado do Paraná. E aí, né, Márcio, as condições de mercado que já eram complicadas, né? A gente já tinha comentado aqui a dificuldade que alguns produtores poderiam ter para cumprir os contratos já fechados por conta da seca. Essa questão de geada vai levar mais gente a ter que buscar renegociação dos seus contratos, né? Guilherme, a gente já vinha, né? Na última entrevista até eu já expressei essa preocupação com relação aos produtores estarem cumprindo esse contrato de milho que foram realizados. E agora muito mais ainda, Guilherme. Isso realmente agora isso já é um problema, né? O produtor já está procurando a cooperativa ou alguma empresa que ele fez esse contrato para estar vendo a possibilidade dessa renegociação. Isso, Guilherme, tem que ser de caso a caso, né? Isso é o produtor que tem que procurar a empresa, já adiantar essa possibilidade de não estar cumprindo esse contrato para ver já alguma alternativa. Cada produtor tem que se deslocar à empresa que fez para estar buscando uma alternativa desses contratos.
E aí, olhando para a colheita, Márcio, você destacou, né, que os trabalhos estão avançando em algumas regiões. Quando é que a gente deve ter um ganho de força mesmo nessa colheita? E aí, até quando vão se estender esses trabalhos? Então, essa colheita vai ser bastante alongada também, Guilherme, devido ao atraso, né? Aqui na região noroeste, como eu falei para você, e na região sudoeste já estavam iniciados alguns trabalhos de colheita, né? Os números não são bastante significativos ainda, mas as produções o produtor não tem atingido uma produtividade muito boa. O que compensa ainda é com relação aos preços, né? Os preços para quem não tem contrato no disponível, está um preço ainda bastante atrativo, mas não deixa de ser uma preocupação, porque mesmo esse produtor que iniciou a colheita agora, ele também tem milho numa fase mais atrasada, né? Numa fase em que a geada também, com certeza, acabou alcançando as suas lavouras. Isso também vai trazer E Márcio, conversando com os produtores de diversas regiões do estado aqui no Notícias Agrícolas, a gente percebe uma outra preocupação pensando na sequência das culturas. Com esse alongamento da colheita do milho, né, que você comentou, vai sobrar pouco tempo entre a safra de milho e a safra de soja, e aí aquele produtor que de repente ia fazer algum manejo diferente no seu solo, vai ficar bastante limitado esse período entre as duas safras, né? Perfeito, Guilherme. A gente, aqui no Paraná, os produtores têm investido bastante em correção de solo, né? Isso em todas as regiões do Paraná. O produtor ele vem obtendo uma lucratividade com as lavouras e vem reinvestindo no próprio solo, principalmente nas correções. E agora a janela cada vez mais curta para estar fazendo essas correções, né? E isso é demorado, é um processo demorado que tem que se fazer, mas o produtor tem essa perspectiva ainda, mas com uma janela mais curta, Guilherme. E o produtor muitas vezes vai agora deixar de fazer esse investimento por cada vez mais essa janela está curta. Márcio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor essa difícil situação do produtor aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final ou destacar mais algum ponto que o senhor acha interessante, pode ficar à vontade. Guilherme, é um momento bastante preocupante, né? As geadas fazem poucos dias que ocorreu essa geada, foi agora no final do mês, nos últimos dias do mês de junho. O produtor tem que aguardar, tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que é difícil, não é fácil estar na pele do produtor agora, mas o produtor tem que aguardar um pouquinho para realmente avaliar essas percas, né? E está procurando as empresas para fazer a melhor negociação naquele caso, para ter o contrato futuro. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vai ser essa reta final de safra aí no Paraná. Muito obrigado. Ok, um abraço, Guilherme. Esse, o Márcio Bonesi, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de milho segunda safra lá no estado, nesse ano bastante complicado para o produtor paranaense. Primeiro foi o atraso no plantio e a falta de chuvas, que já tirou bastante da perspectiva de produção. O Márcio destacando aqui para a gente, cerca de 30% a menos já era a expectativa da ProSoja para a produção de milho lá no estado. E agora as geadas do final de junho, comecinho de julho, prejudicando ainda mais essas áreas, principalmente aquelas lavouras que estavam mais atrasadas, que ainda não tinham completado o enchimento de grãos. As perdas devem ser muito grandes, o Márcio destacando as regiões oeste e norte como as mais afetadas, com geadas mais fortes e com lavouras em períodos mais críticos, e aí nessas áreas as perdas de produtividade devem girar em torno de 80% daquilo que era inicialmente previsto. O Márcio destacando bastante aqui que nesse momento o produtor precisa ter calma, precisa ter cautela, as geadas foram recentes, então só vai ser possível uma análise completa, desenhar um cenário exato daquilo que foi perdido, daquilo que ainda vai continuar se desenvolvendo daqui a alguns dias, e até lá o produtor precisa ir buscando a sua cooperativa, a empresa com quem ele tem contratos já firmados, para buscar renegociações. É um ato que vai precisar ser feito caso a caso, individualmente, o produtor buscando essa renegociação.
e aí para tentar de alguma forma diminuir um pouco esses prejuízos que vão ocasionar essas perdas grandes na produção do milho safrinha lá no Paraná. Ao mesmo tempo, a sequência de safras também já preocupa o produtor lá no estado. A janela entre a safra de milho, o final da colheita, e o plantio da safra de soja vai ficar bastante curta, e aí aquele produtor que tinha a intenção de investir mais no seu solo, fazer uma correção de solo mais apurada, vai ter pouco tempo para isso, talvez até alguns deixem de fazer essas atividades para a próxima safra de soja 21-22, então também é uma questão que chama atenção e preocupa o produtor paranaense nesse momento. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Siga a gente também no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo toda a programação do Notícias Agrícolas. E siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então fique ligado no Notícias Agrícolas.